Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais desafiadoras e, quem diria, até libertadoras da filosofia, o niilismo. Sabe aquela sensação de desesperança total? Aquele pensamento que às vezes bate de que, no final das contas, nada importa de verdade? Pois é, esse sentimento de vazio, de que toda a nossa luta pode ser em vão, é exatamente o ponto de partida do niilismo. É uma experiência bem humana, na verdade, e a filosofia deu um nome para ela. Então, o que é o niilismo na prática? É a negação radical de que existe um sentido já pronto, dado pra gente. É a ideia de que o universo não nos entrega um manual de instruções com um propósito claro e objetivo. Ok, vamos entender isso melhor. Como foi que a gente chegou nesse lugar, nesse sentimento de vazio? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhadinha no passado, nas estruturas que antes nos davam uma certa segurança. Por séculos, a gente tinha mapas. A religião, as grandes filosofias, elas diziam quem a gente era, por que estávamos aqui e para onde ir. Elas eram tipo a fundação, o alicerce que sustentava todo o nosso senso de significado. E aí vem a pergunta de $1 milhão. O que acontece quando a fé nesses grandes sistemas começa a rachar? O que sobra quando as paredes que sustentavam nosso propósito simplesmente desabam? É exatamente aqui que entra Friedrich Nietzsche, com essa frase super famosa e, vamos ser honestos, quase sempre mal interpretada. Ele não estava comemorando, não. Ele estava soando um alarme. E essa distinção aqui é fundamental, pessoal. Nietzsche não estava dando uma festa ateísta. Ele estava fazendo um diagnóstico cultural. A crença num Deus que dava sentido a tudo estava, morrendo na cultura ocidental. E ele previu que isso ia deixar um vácuo gigantesco no lugar do propósito, um buraco mesmo. Essa metáfora da casa é perfeita. Imagina que a casa que sempre te deu abrigo, segurança, simplesmente desmorona. De repente, você se vê do lado de fora, no frio, sem teto. Essa é a sensação do niilismo que Nietzsche descreveu. Mas olha, esse vazio não tem uma cara só. O niilismo tem várias facetas, e cada uma delas desafia um aspecto diferente da nossa busca por sentido. Vamos passar rapidinho por eles. O niilismo existencial é o mais famoso, né? Aquela ideia de que a vida humana não tem um propósito que já veio de fábrica. Depois, tem o niilismo moral, que basicamente diz que certo e errado não são verdades universais, mas sim criações nossas. O epistemológico é ainda mais radical. Ele questiona se a gente pode ter certeza de qualquer conhecimento. E por último, o cósmico afirma que o universo inteiro não tem um plano mestre, não tem um objetivo final. Cada um deles derruba um pilar diferente das nossas certezas. E isso tudo nos leva à pergunta talvez mais assustadora. Se não tem propósito cósmico, nem moral objetiva, nem sentido garantido, e aí? Acabou? É só desespero e apatia daqui pra frente? É aqui que a história dá uma virada sensacional, porque a mesma filosofia que descreve o problema também aponta para uma solução muito poderosa. O mesmo filósofo que diagnosticou a crise também viu nela uma oportunidade. Pensa bem. Se o significado que vinha de fora não existe mais, isso quer dizer que pela primeira vez na história, a humanidade está livre para criar o próprio significado. Então, o caminho para superar o desespero niilista seria mais ou menos assim. Primeiro, encarar o abismo de frente e aceitar não tem um mapa pronto. Segundo, e este é o passo crucial, deixar de ser um mero seguidor de valores e se tornar um criador de valores. E terceiro, abraçar a vida do jeito que ela é, com toda a sua dor e beleza, e encontrar o valor na própria jornada. Esse é o ideal que Nietzsche chamou de Übermensch, ou além do homem. É importante dizer que não se trata de um super-herói, nem de uma ideia de superioridade racial, como foi terrivelmente distorcido depois. Nada disso. É sobre um ser humano que supera o niilismo ao se tornar a fonte do seu próprio propósito. É a personificação da autonomia. Agora, vamos para a nossa conclusão e ver como essa ideia toda pode ser transformada, deixar de ser uma fonte de medo e passar a ser uma fonte de poder. E essa frase resume tudo de forma brilhante. O niilismo limpa a lousa. Ele apaga todos os desenhos antigos e nos entrega uma tela novinha, em branco. É assustador? Com certeza, mas também é a definição da mais pura e radical liberdade. Então, para resumir nessa jornada, o niilismo é esse confronto direto com a ausência de um sentido que nos foi dado. Mas, em vez de ser uma sentença de desespero, ele pode ser visto como um convite. Um convite para ter a coragem de definir o que importa para si,
transformando aquele vazio assustador num espaço de liberdade total. E assim, a análise de hoje nos deixa com essa pergunta no ar. Se a tela está em branco e o pincel está na mão, a questão não é mais qual é o sentido da vida. A questão passa a ser: que sentido, com toda essa liberdade, será pintado nela? Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.